Oi, tudo bem com vocês? Hoje vai ser dado continuidade dos vídeos que já foram postados. Você sabe o que é estimulação sensorial e para o que serve? São experiências que estimulam os sentidos de visão, audição, olfato, paladar, tato, sistema vestibular, que tem a ver com equilíbrio e movimentação, e a propriocepção, que é a noção e a dimensão do corpo. Dessa forma, estimula as habilidades, promove o desenvolvimento motor, aumenta a capacidade de conceitos e o desempenho ocupacional. Quando estamos na fase intencional de uma aprendizagem, o cérebro funciona pensando, planejando e posteriormente executando essa tarefa. Nesse tempo de repetição dessa habilidade é onde ocorre o armazenamento. E aí, essa função de intencional passa a ser reflexa, onde nós pensamos e reagimos de forma automática, como quando andamos de bicicleta. No processo de aprendizado, precisamos prestar atenção no pedal, no guidão, na rua e no equilíbrio. Mas quando armazenamos essa informação, andar de bicicleta passa a ser automático. Com isso, liberamos os nossos sentidos para novos aprendizados e conseguimos visualizar, ouvir e até sentir novos estímulos, como uma paisagem, por exemplo. A estimulação sensorial pode ser oferecida para as crianças durante a sua rotina, através do brincar. Dessa forma, a criança consegue trabalhar várias áreas cognitivas, consegue expressar seus sentimentos, criar vínculos e assimilar os estímulos. Através da repetição da brincadeira, alcançamos o aprendizado. As crianças elas precisam brincar independente das suas condições físicas, intelectuais e sociais. Tipos de percepção. Nós temos a percepção visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil, temporal, espacial e propriocepção. A visual, a percepção de formas, profundidade, é a percepção de cores, de intensidade, luminosidade e movimentos. Auditiva é a percepção de sons pelo ouvido, que é a percepção de timbre, de altura e frequência, percepção de intensidade sonora ou volume, alto ou baixo, localização auditiva, que permite saber o local e origem do som. Percepção olfativa. Olfato é a percepção de odores pelo nariz. Discriminação de odores estuda o que diferencia um odor de outro. A gustativa é o paladar, é o sentido dos sabores pela língua, é o sentir. Percepção temporal. Não existe um órgão específico para a percepção temporal. No entanto, somos capazes de sentir a percepção da duração de tempo. A percepção é a produção de ritmos. Percepção espacial. Também não possui um órgão específico para essa percepção, mas as distâncias entre os objetos podem ser estimadas. Podemos assim identificar se um som ou um objeto, se ele está se afastando ou está bem próximo. Nós temos também a propriocepção, que é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação aos demais, sem utilizar a visão. Um exemplo disso
é o simples fato de tocar o dedo do pé e o calcanhar com os olhos vendados. Todas essas percepções, elas vão ser desenvolvidas naturalmente, mas porém podemos auxiliar as crianças com atividades. Então, eu vou estar falando da importância do equilíbrio e movimento, né? É necessário estimular o desenvolvimento motor com a criança para que ela envolva-se com seu corpo, para então entender o contexto onde ela vive. Experiências de movimento são primordiais para a criança desde os seus primeiros dias de vida, para ela iniciar e perceber as habilidades motoras. E para isso é necessário proporcionar à criança todo e qualquer tipo de experiência de movimento que ela queira realizar livremente ou estimulada pelos pais e cuidadores, no caso, se for muito pequenininha, né? O equilíbrio é um dos estágios mais significativos do desenvolvimento corporal. Ele é o responsável pela criança ficar de pé, caminhar, correr ou realizar qualquer outra atividade física. Vocês sabiam que o tônus, a postura e o equilíbrio fazem toda a diferença no processo de aprendizagem se forem estimulados? Agora eu vou fazer a diferenciação de dois equilíbrios, o estático e o dinâmico. Equilíbrio estático é o parado, onde a criança exerce mais a concentração de ficar em pé e trabalha o peso sobre os membros inferiores, e o equilíbrio do tronco e membros superiores. Uma das dicas de atividade é pular amarelinha, né? Exige que a criança tenha um estímulo grande para desenvolver a coordenação motora. Equilíbrio dinâmico é o equilíbrio enquanto a criança se movimenta. Ela pula, corre e escala. É muito importante para a lateralidade e aprendizagem das crianças. Uma das dicas é marchar, cantando uma música, qualquer música, mas tem aquela 2, feijão com arroz, e aí colocar no ritmo, e a criança tem que acompanhar essa marcha no ritmo. Também uma outra atividade é pular com um pé só, para equilibrar-se, né? Coloca uma fita ou um cordão no chão, né? Demarca o chão com giz e ela tem que pular de um círculo no outro, colocando o círculo perto, né? Também é uma atividade bacana para fazer com as crianças. Além de o equilíbrio ser fundamental para a atividade do dia a dia da criança, como andar, pular e ficar de pé, ele também representa muito para a aprendizagem, principalmente na parte da alfabetização, pois a criança que apresenta pouco equilíbrio, elas podem também apresentar dificuldade para abrir e fechar os olhos durante a leitura e escrever em uma linha reta, por exemplo. Essas brincadeiras, ela pode ser feita em casa com os pais. O brincar, ele alegra a criança e motiva, dando oportunidade de trocar experiências e serem felizes.